Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa capacitação, a gente vai apresentar alguns conceitos para vocês, alguns conceitos que nós entendemos que possuem relações com fake news. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, sobre mídias sociais. Os nomes são parecidos, mas cada um tem um conceito próprio. Vamos falar também sobre fake news, inclusive trazendo alguns exemplos, alguns tipos em que no nosso cotidiano a gente identifica naturalmente. Vamos falar também sobre misinformation, sobre pós-verdade, sobre desinformação e também sobre verificação de fatos, elencando alguns ambientes. E na sequência a gente também vai apresentar dois exemplos de uma sequência em que você terá a ação de fazer essas checagens. Você não vai utilizar os ambientes de checagem, ou seja, será uma ação própria. E infodemia, que seria uma espécie de resultado de todos esses conceitos, né? Pelo excesso de informações que nós temos, algumas verdadeiras, outras falsas, infodemia é um resultado. Então, a gente traz as redes sociais como um ambiente que naturalmente se propaga fake news. É um ambiente propício a isso, já que possui uma falsa ideia de não ter um controle, uma ideia de liberdade. Então, naturalmente, as pessoas que pregam esse tipo de informação usam as redes sociais como espaço. Mas nós também temos as mídias sociais. As mídias sociais seriam os ambientes mais amplos, né? Por exemplo, muito utilizado pelo meio jornalístico, pelo meio da comunicação. E aí, naturalmente, esses ambientes trabalham com a ideia de checagem de fake news. Então, as mídias sociais seriam os espaços mais amplos. Esses ambientes podem utilizar algumas redes sociais para também apresentar suas informações, mas o foco ali seria a interação entre as pessoas, enquanto a ideia das mídias seria apresentar conteúdos. E como exemplo de redes sociais, nós temos o Facebook. Então, tentando amarrar um pouco mais os conceitos de ambos, eu trago aqui 4 que eu considero importantes e que vai ajudar a gente a esclarecer uma possível distinção entre eles. Então, quando a gente fala de redes sociais, o foco está no conjunto de pessoas, né? Elas, de alguma maneira, socialmente estão relacionadas. Elas desenvolvem relações sociais do tipo amizade, trabalho em conjunto e trocas dos mais variados tipos de informações. Então, as redes sociais, como tem essa junção, essa união de pessoas, então, naturalmente, elas estão presentes em todos os lugares, né? E elas são formadas não só por pessoas, mas também por organizações. Inúmeros são os perfis de instituições de ensino, de empresas, e elas compartilham aí os seus valores, as suas metas, os seus objetivos. Não há aí uma limitação hierárquica, ou seja, quem coordena, quem orienta, quem manda, ou seja, há uma liberdade entre as pessoas que fazem parte desse grupo. No máximo ali há um moderador, mas ainda assim as pessoas têm esse senso, né, essa sensação de liberdade, tá? E aí a gente pode apresentar conteúdos na perspectiva de trabalho, de música, política e inclusive no nosso meio familiar. Já no conceito de mídias sociais, elas crescem naturalmente a partir da explosão da internet, seria uma espécie de migração dos meios de comunicação que nós conhecemos, rádio, TV, etc., passando para a internet. E a questão aqui é permitir a criação de conteúdos. E na web, como nós conhecemos hoje, há essa colaboração na criação desses conteúdos, que inevitavelmente promove algum tipo de interação social. Então, a gente compartilha informações nos mais diversos formatos. Então, isso já se tornou cotidiano entre nós. Então, são definidos aí como uma espécie de canal que é descentralizado, né? E também ele é um veículo de comunicação por sua natureza. Então, o objetivo, digamos assim, seria produzir, divulgar e compartilhar conteúdos. Ainda assim, permite a interação do público que está acessando essa mídia, né? Mas as relações, elas ficam em segundo plano, diferentemente das redes sociais, porque o que conceitua, o que define uma rede social é exatamente as relações entre as pessoas que ali fazem parte.